Que a paz e o amor de Deus invadam a sua vida e a sua família hoje e sempre. Estamos aqui mais uma vez para buscar juntos a presença de Deus e aprender mais sobre o seu propósito para nossas vidas. Talvez você tenha clicado neste vídeo com o coração carregado de preocupações ou buscando uma palavra que renove suas forças. Saiba que você não está aqui por acaso. Deus tem algo especial reservado para você. Este é o momento de abrir o coração e permitir que Ele fale profundamente. Quando nos reunimos em oração e comunhão, criamos uma oportunidade de sermos tocados por algo maior que nossas limitações, algo que só o Espírito Santo pode realizar em nós. Você já se sentiu perdido em meio às dificuldades da vida, como se estivesse buscando algo que parece sempre fora do alcance? Essa sensação é mais comum do que imaginamos. Vivemos tempos em que o coração humano está sedento por respostas, por direção, por uma paz que nada neste mundo consegue oferecer. E sabe de uma coisa? Essa paz só pode vir de Deus. Ele é a fonte de consolo e força que precisamos para enfrentar os desafios diários. É por isso que eu quero te convidar a permanecer comigo até o final deste momento, pois juntos aprenderemos como nos aproximar dele com um coração sincero e sedento de sua presença. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido especial. Se esta mensagem tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também esteja precisando de um renovo espiritual. Vivemos cercados de pessoas que estão sofrendo em silêncio, e um simples gesto seu pode ser a resposta que elas tanto esperam. Nunca subestime o poder de uma palavra encorajadora ou de um vídeo compartilhado. Pode ser exatamente o que salvará alguém de desistir. Então, fique comigo e abra o seu coração, porque Deus está prestes a nos ensinar algo precioso que pode transformar a sua vida. Vamos juntos nessa jornada espiritual. Hoje, quero compartilhar algo especial com você. Como encontrar o verdadeiro caminho para se conectar com Deus de forma sincera e profunda. Muitas vezes, enfrentamos desafios em nossas vidas espirituais, nos perguntando se nossas orações estão sendo ouvidas ou se estamos realmente no caminho certo. Essa dúvida pode trazer confusão e até frustração, nos levando a questionar nossa fé e nosso relacionamento com Deus. No entanto, a Bíblia nos oferece uma direção clara e poderosa sobre como nos aproximarmos do Pai com humildade e sinceridade, encontrando respostas que realmente transformam o nosso ser. Nosso ponto de partida será uma parábola impactante contada por Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 10 a 14. Nela, Jesus apresenta dois homens com atitudes completamente diferentes diante de Deus: um fariseu, que era um homem religioso e rigoroso na prática da lei, e um publicano, que era um cobrador de impostos desprezado pela sociedade de sua época. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre como temos nos aproximado de Deus. Será que estamos confiando em nossas próprias obras ou temos buscado sua misericórdia com o coração quebrantado? Esse é o tema que vamos explorar juntos hoje. Se você já sentiu que suas orações não passam do teto, que suas palavras parecem vazias ou que nada muda na sua vida, esta mensagem é para você. Vamos descobrir, à luz dessa parábola, como caminhar no verdadeiro caminho da fé e evitar os erros que muitas vezes nos afastam de Deus. Este é o momento para abrir o coração e permitir que o Espírito Santo nos mostre como transformar nossas atitudes e nos alinhar com o propósito de Deus. Fique comigo até o final desta mensagem, porque tenho certeza de que ela trará luz para o seu coração e fortalecerá a sua caminhada espiritual. Quantas vezes você já se sentiu desanimado ao tentar se aproximar de Deus? Talvez você tenha orado, jejuado, buscado em sua palavra, mas parecia que nada acontecia. Essa sensação de vazio espiritual é algo que muitos enfrentam. Em nossa jornada de fé, é comum que momentos de dúvida surjam, trazendo a impressão de que estamos distantes do Pai. Isso pode ser especialmente difícil quando enfrentamos problemas na família, no trabalho ou em nosso interior, onde as lutas mais silenciosas acontecem. Mas quero te dizer algo importante: Deus não está distante. Ele está mais perto do que você imagina e deseja ardentemente preencher o vazio do seu coração. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra para buscar reconhecimento, sucesso e a validação das pessoas ao nosso redor. Essas pressões podem fazer com que, mesmo em nossa vida espiritual, passemos a buscar a aparência de santidade, ao invés de um relacionamento real com Deus. É fácil cair na armadilha de tentar impressionar os outros com nossas palavras, nossas orações ou até com a frequência com que participamos de eventos religiosos. Mas Deus não está interessado em aparências. Ele olha diretamente para o coração, e é lá que Ele deseja habitar e transformar por completo.
A pergunta que devemos nos fazer é: estamos realmente buscando a Deus, ou apenas tentando preencher expectativas humanas? Hoje, eu quero te convidar a refletir profundamente sobre o estado do seu coração. Será que você tem colocado Deus como a prioridade em sua vida, ou as distrações e as preocupações têm roubado o lugar que deveria ser dele? É normal nos sentirmos sobrecarregados, mas precisamos aprender a entregar tudo a Deus e confiar que Ele está no controle. Quando nos aproximamos dele com um coração sincero e quebrantado, algo maravilhoso acontece. Ele responde. Sua paz nos envolve, sua presença nos fortalece, e começamos a experimentar um renovo espiritual que só Ele pode dar. Permita-se abrir o coração e encontrar essa conexão com o Pai. Ele está esperando por você. Para entender o que realmente significa buscar a Deus com humildade, vamos mergulhar na parábola que Jesus contou no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 10 a 14. Nesta história, Jesus apresenta dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu era um homem que seguia rigorosamente as leis religiosas, conhecido por sua dedicação e aparente santidade. Já o publicano, um cobrador de impostos, era desprezado pela sociedade, considerado corrupto e pecador. Essa narrativa nos ensina lições profundas sobre como nossas atitudes diante de Deus determinam se seremos ou não ouvidos e aceitos por Ele. O fariseu, ao orar, exaltava suas próprias obras. Ele dizia: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Lucas capítulo 18, versos 11 e 12. Essa oração não expressava dependência de Deus, mas sim um orgulho espiritual que separava aquele homem do Pai. Ele confiava nas suas práticas religiosas, acreditando que isso o tornava melhor do que os outros. No entanto, como Jesus revela na parábola, a verdadeira oração não é baseada em obras ou na comparação com os outros, mas na humildade de reconhecer nossa total dependência de Deus. Em contraste, o publicano, reconhecendo sua condição de pecador, nem sequer ousava olhar para o céu. Ele apenas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas capítulo 18, verso 13. Essa atitude de arrependimento tocou o coração de Deus. Jesus conclui dizendo que foi o publicano, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Isso nos mostra que Deus não busca palavras bonitas ou ações externas, mas um coração sincero e quebrantado. Assim como aquele publicano, todos nós temos a oportunidade de nos achegar ao Pai, com humildade e arrependimento, certos de que Ele nos acolherá com graça e misericórdia. Essa parábola de Jesus nos ensina lições espirituais que transcendem os tempos e continuam a falar diretamente aos nossos corações. A primeira lição é que Deus não se impressiona com a aparência externa da nossa espiritualidade. O fariseu cumpria todos os rituais religiosos com perfeição, jejuava, dava o dízimo e frequentava o templo. No entanto, sua oração não passou do teto porque faltava o essencial: humildade e sinceridade. Isso nos alerta para não confiarmos em nossas boas obras como garantia de aceitação diante de Deus. Ele não procura por perfeição externa, mas por corações sinceros, que reconhecem sua dependência total da graça divina. Outra lição importante é que a humildade é o caminho para nos achegarmos a Deus. O publicano, mesmo sendo desprezado pela sociedade, encontrou favor diante de Deus porque reconheceu sua condição de pecador e clamou por misericórdia. A humildade abre portas que o orgulho jamais poderá abrir. Em Provérbios capítulo 3, verso 34, está escrito: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa verdade nos ensina que não importa o quão longe possamos nos sentir de Deus, um coração quebrantado e arrependido sempre encontrará abrigo em sua presença. Por fim, essa parábola nos desafia a examinar nossas atitudes em relação aos outros e a nós mesmos. Será que, em algum momento, temos nos comparado com outras pessoas para justificar nossas falhas ou para nos sentirmos superiores? Isso é uma armadilha espiritual que pode nos afastar de Deus. O publicano não olhou para o fariseu nem para ninguém mais. Ele focou em Deus e em sua própria necessidade de perdão. Da mesma forma, precisamos direcionar nossos olhos para o Pai, reconhecendo nossas limitações e buscando sua misericórdia. Deus é fiel para nos justificar e nos renovar quando nos achegamos a Ele com sinceridade e verdade. Um exemplo prático dessa verdade pode ser visto nas vidas transformadas pela humildade e pelo reconhecimento da necessidade de Deus.
Lembro-me de uma história de uma mulher que, após enfrentar anos de rejeição e abandono, decidiu voltar a frequentar uma igreja. Seu coração estava ferido, carregado de mágoas e ressentimentos. Ao entrar naquele lugar de culto, ela se sentiu deslocada, como se sua presença não fosse digna diante de Deus. Mas durante a pregação, ouviu sobre o amor incondicional do Pai e sobre como Ele acolhe aqueles que se arrependem e se aproximam dele com sinceridade. Tocada por essa mensagem, ela decidiu orar, abrindo o coração pela primeira vez em anos. Com os olhos cheios de lágrimas, ela clamou: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei como me aproximar de Ti, mas eu quero mudar. Eu preciso de Ti. Aquela oração simples e sincera foi um divisor de águas. Ao invés de tentar impressionar os outros ou esconder suas dores, ela foi honesta diante de Deus, e a transformação começou. Dias depois, ela relatou que sentia uma paz que nunca tinha experimentado antes. Mesmo em meio às dificuldades, havia algo diferente, uma força e uma certeza de que Deus estava com ela. Essa experiência a levou a buscar ainda mais ao Senhor, e hoje ela testemunha como o arrependimento e a humildade abriram as portas para uma vida restaurada. Essa história nos mostra que Deus responde a um coração quebrantado, independentemente do nosso passado ou da opinião das pessoas. Talvez você também esteja carregando pesos que têm te afastado de Deus, achando que precisa ser perfeito antes de buscá-lo. Mas assim como no caso dessa mulher e do publicano na parábola, Deus não exige perfeição. Ele quer que você se aproxime como você está, com um coração sincero e disposto a ser transformado. Não importa quão distante você esteja ou quantos erros tenha cometido, o Pai está sempre de braços abertos para te receber. Basta dar o primeiro passo com humildade e confiar que Ele fará o resto. Agora, quero te convidar a refletir profundamente sobre a sua própria caminhada espiritual. Será que você tem se aproximado de Deus com sinceridade e humildade, ou tem confiado em suas próprias ações e aparências? Muitas vezes, sem perceber, podemos nos enganar ao pensar que nossas obras, orações eloquentes ou frequências em cultos são suficientes para agradar a Deus. No entanto, como vimos na parábola, Deus não se impressiona com o que mostramos aos outros, mas com o que realmente está no nosso coração. Esta é uma oportunidade para examinar sua vida e perguntar: eu realmente tenho buscado a Deus de todo o meu coração? Talvez você se identifique com o fariseu, sem perceber. Já parou para pensar se, em algum momento, você se sentiu superior aos outros por causa de sua religiosidade? Isso pode acontecer sutilmente, quando achamos que estamos no caminho certo simplesmente por cumprir regras ou demonstrar espiritualidade publicamente. Mas o que importa para Deus não é o que aparentamos ser, e sim o quanto estamos dispostos a nos humilhar e reconhecer nossa dependência dele. Jeremias capítulo 17, verso 10, nos lembra que Deus sonda os corações e examina as mentes. É isso que Ele deseja, verdade em nosso interior. Por outro lado, talvez você se veja como publicano, sentindo-se indigno ou longe demais de Deus para ser aceito. Se for esse o caso, quero te lembrar que a misericórdia de Deus é infinita e está ao seu alcance. Assim como o publicano, você só precisa chegar diante dele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus não rejeita um coração contrito e arrependido, como está escrito em Salmos capítulo 51, verso 17. Ele está esperando por você, pronto para transformar sua vida e renovar sua esperança. Esta é a hora de deixar de lado o peso do orgulho ou da culpa e se achegar ao Pai com sinceridade. Ele está à sua espera. Agora que entendemos a importância da humildade e da sinceridade na busca por Deus, é hora de trazer esses princípios para o nosso dia a dia. Uma das formas mais práticas de cultivar essa atitude é reservar momentos diários para estar a sós com o Pai. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, verso 6. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Isso significa que a verdadeira intimidade com Deus acontece longe dos olhares e das distrações, em um espaço onde podemos ser completamente honestos com Ele. Esse tempo diário, mesmo que curto, pode transformar a sua vida espiritual. Outra prática poderosa é meditar nas Escrituras com o coração aberto, pedindo ao Espírito Santo para revelar verdades profundas. Não se trata apenas de ler a Bíblia mecanicamente, mas de buscar compreender como aquela palavra pode ser aplicada à sua vida. Você pode começar com passagens como Salmos capítulo 119, verso 105, que diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Permitir que a palavra de Deus ilumine suas decisões e seus pensamentos é uma maneira eficaz de se manter conectado com Ele. Faça isso com regularidade e veja como sua fé será fortalecida. Por fim, um exercício essencial é praticar a gratidão e o arrependimento em suas orações. Comece agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida, reconhecendo suas bênçãos, grandes ou pequenas. Depois, peça perdão com um coração humilde, assim como o publicano da parábola, reconhecendo suas falhas e pedindo a ajuda de Deus para superá-las. Isso não apenas alinha o seu coração com o dele, mas também te aproxima ainda mais da sua presença. Pequenas mudanças como essas, quando feitas com sinceridade, podem trazer um impacto enorme na sua vida espiritual, transformando o seu relacionamento com Deus. Experimente, e você verá a diferença. A solução para uma vida espiritual plena e transformada está na simplicidade de se achegar a Deus com um coração sincero. Muitas vezes, complicamos nossa relação com o Pai, acreditando que precisamos de rituais elaborados ou de palavras perfeitas para sermos aceitos. Mas a verdade é que Deus está mais interessado na honestidade do que na eloquência. Tiago capítulo 4, verso 8, nos dá uma promessa clara: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Este é o convite divino para que você abandone suas dúvidas, seus medos e até mesmo sua culpa, e confie que Ele está disposto a te acolher exatamente como você é. Para se aproximar da solução divina, é fundamental que você abandone qualquer peso de autossuficiência e reconheça sua necessidade de Deus. Assim como o publicano na parábola, reconhecer suas falhas e clamar por misericórdia é o primeiro passo para experimentar a graça de Deus. Lembre-se de que o fariseu confiava em suas obras e sua posição, mas isso o afastou do Pai. Já o publicano, com sua humildade, tocou o coração de Deus e foi justificado. O Salmo capítulo 34, verso 18, nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. É nessa dependência que encontramos a verdadeira paz e renovação. Ao dar esse passo em direção a Deus, você perceberá que Ele já está te esperando. Sua misericórdia é maior do que qualquer erro que você possa ter cometido, e sua graça é suficiente para te sustentar em qualquer circunstância. Quando deixamos de lado o orgulho, a culpa e as distrações, abrimos espaço para que Deus opere em nossas vidas. É nesse lugar de entrega que as cadeias espirituais são quebradas e o coração encontra descanso. O que Deus deseja é que você confie nele, se aproxime com sinceridade e permita que sua presença transforme o que você não pode mudar sozinho. Ele é a solução para as suas dúvidas, dores e para o vazio que nada mais consegue preencher. Quando olhamos para as promessas de Deus, encontramos uma fonte inesgotável de motivação para prosseguir, mesmo diante dos maiores desafios. A Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa verdade nos lembra que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando a nosso favor. Ele vê além das circunstâncias e está moldando nossa vida para algo muito maior. Por isso, quando você sentir que sua força está acabando, lembre-se de que Deus nunca abandona os seus e que Ele está no controle de cada detalhe. O que nos impulsiona a continuar é a certeza de que Deus é fiel às suas promessas. Ele não apenas nos convida a nos aproximarmos dele, mas também nos garante que sua presença nos trará descanso. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é a maior motivação que podemos ter, saber que, ao nos rendermos a Deus, encontramos paz para nossas almas. Não importa o tamanho das suas lutas ou a profundidade do seu cansaço, Deus te oferece a oportunidade de renovar suas forças e encontrar um propósito em meio ao caos. Além disso, saber que somos amados incondicionalmente por Deus nos dá a força para enfrentar qualquer situação. O amor dele é um combustível que nos leva adiante, mesmo quando tudo parece perdido. Romanos capítulo 8, verso 39, afirma que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa certeza deve ser o alicerce da sua fé e a motivação para buscar uma vida mais íntima com Deus. Ele está sempre ao seu lado, pronto para te erguer, te sustentar e te guiar por caminhos de vitória. Use essa verdade como um lembrete constante de que você não está sozinho, e que, com Deus, você pode superar qualquer obstáculo. Chegou o momento de tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida espiritual. Deus está te chamando para abandonar as distrações, o orgulho e o peso da culpa,
e se render completamente a Ele. Assim como o publicano na parábola de Lucas capítulo 18, versos de 10 a 14, a transformação começa quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos. É nesse momento de humildade que encontramos a força que vem de Deus para superar nossas limitações. Ele não espera a perfeição de você, mas deseja sinceridade. Esse é o convite de hoje: se humilhar diante de Deus, reconhecendo que você precisa dele para caminhar. Deus quer restaurar áreas da sua vida que talvez você nem imagine. Ele quer transformar sua dor em propósito, sua fraqueza em força e sua incerteza em fé. Mas para isso, é necessário dar um passo de coragem. Em Jeremias capítulo 29, verso 13, está escrito: "Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração." Esse é o chamado para buscar a Deus com inteireza, sem máscaras ou distrações. O que está impedindo você de se aproximar do Pai? É o orgulho, a vergonha, ou talvez o medo de não ser aceito. Lembre-se de que Deus nunca rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele te espera de braços abertos. Hoje, você pode escolher viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus, deixando para trás as tentativas frustradas de caminhar sozinho. Essa transformação começa com uma oração sincera e um compromisso de buscar ao Senhor todos os dias. Não importa quão distante você se sinta, a graça de Deus é capaz de te alcançar onde você está. Decida hoje se render completamente a Ele. Assim como o publicano voltou para casa justificado, você também pode sair desta experiência renovado e com o coração em paz. Deus está pronto para agir em sua vida, basta você dizer: "Senhor, eu confio em Ti e entrego tudo em Tuas mãos." A mudança começa agora. Chegamos ao momento tão esperado, o momento de orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, com humildade nos colocamos diante da Tua presença neste momento. Reconhecemos que somos falhos, limitados e que muitas vezes deixamos o orgulho e as distrações nos afastarem de Ti. Mas hoje, Senhor, com o coração quebrantado, clamamos pela Tua misericórdia. Como o publicano na parábola, declaramos: "Tem compaixão de nós, ó Deus, pois somos pecadores e dependemos completamente da Tua graça. Ensina-nos a buscar-Te de todo o coração, com sinceridade, e não pelas aparências ou pelas opiniões dos homens. Pai amado, transforma nossos corações. Remove todo o peso, toda a ansiedade, toda dúvida que tenta nos afastar da Tua presença. Derrama sobre nós a Tua paz, que excede todo o entendimento, e fortalece nossa fé para enfrentarmos os desafios de cada dia. Ajuda-nos a lembrar que a verdadeira adoração não está em palavras bonitas ou em gestos externos, mas na entrega sincera do nosso espírito a Ti. Que o Senhor nos ensine a caminhar com humildade, confiando que Tu és fiel para nos ouvir, nos guiar e nos renovar em todas as áreas da nossa vida. Neste momento, Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que participou deste encontro. Que elas sintam a Tua presença de forma poderosa, que o Senhor toque nos corações feridos, nos sonhos abandonados e nas batalhas que parecem impossíveis. Repreenda toda a obra do inimigo e restaure a alegria da salvação em cada vida. E acima de tudo, Senhor, que a Tua presença seja a maior bênção que possamos carregar. Nós Te agradecemos por ouvir a nossa oração e por nos amar incondicionalmente. É em nome de Jesus que oramos e confiamos. Amém. Chegamos ao final deste momento tão especial, mas a jornada não termina aqui. Agora é hora de colocar em prática tudo o que aprendemos hoje. Se esta mensagem tocou o seu coração e você sente que ela pode transformar a vida de outras pessoas, compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou até mesmo nos grupos que você participa. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir uma palavra de esperança, e uma simples ação sua pode ser a diferença que alguém espera para renovar a fé e encontrar um novo propósito em Deus. Vamos juntos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Além disso, se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te convidar a se inscrever agora mesmo. É só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui, você sempre encontrará mensagens inspiradoras, orações poderosas e reflexões que te ajudarão a crescer espiritualmente. Ao se inscrever, você também fortalece esta comunidade, permitindo que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Não deixe para depois. Tome essa decisão agora e faça parte desta grande família de fé e oração. Por fim, lembre-se de deixar o seu gostei neste vídeo e comentar abaixo como esta mensagem falou ao seu coração. Seus comentários não apenas ajudam a fortalecer nossa comunidade,
mas também são uma forma de testemunho que pode encorajar outras pessoas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encha sua vida e a vida da sua família hoje e sempre. Continue buscando ao Senhor de todo o coração, porque Ele tem grandes coisas para realizar em você e através de você. Que Deus te abençoe poderosamente, e até a próxima mensagem.